Oi, meu nome é Laís. Eu sou Gabi Miranda. Meu nome é Lenine Charles, eu tenho 25 anos, eu sou multiartista. Trabalho com audiovisual desde 2020. Sou atriz e professora de artes em formação. Trabalho em várias frentes de arte, preferencialmente, por mais tempo. Eu sou atriz e eu posso dizer, talvez, que dramaturga. Eu comecei fazendo algumas coisas aleatórias e aí agora eu tô numa entrevista fazendo minha estreia como atriz. Mas além do audiovisual, eu também trabalho com artes plásticas. Trabalho com teatro desde que eu me entendo por gente, mas eu acho que, assim, formalmente, eu acho que desde os 9 anos de idade. Eu sou graduanda do curso de licenciatura em teatro da Universidade do Estado do Amazonas. Faço teatro há um bom tempo, assim, informalmente, acho que desde que eu me entendo por gente também. Eu tava no grupo experimental de teatro do Claudio Santoro. O Juan, ele começou a fotografar o nosso retorno para os palcos. Eu estava justamente entre o final de 2019 e metade de 2021, então a gente presenciou todo o processo da pandemia do Covid-19. Eu acho que o nosso grupo, na época, ele foi o primeiro a voltar para os palcos do Teatro Amazonas. E o Juan, ele foi contratado, chamado, enfim, convidado a fotografar todo o registro, tanto dentro do camarim quanto fora. E aí ele me mandou mensagem no Instagram e tudo mais, me falou do projeto. E no dia do meu aniversário, inclusive, foi o dia da nossa primeira leitura dramática. Foi 3 de agosto de 2022, se eu não me engano. Eu lembro que foi por uma pessoa conhecida minha, que hoje em dia é meu namorado. Surgiu daí, em algum momento dessa vida, que eu não lembro que momento foi, que chegou esse convite. Ele disse: olha, tem uma pessoa interessada no teu trabalho, queria te chamar, queria te convidar para um filme. Posso passar teu contato? Pode. Porque até então eu já tinha interesse, né? Nunca tinha participado, mas eu já tinha interesse de participar de uma produção audiovisual. Aí foi então que o Juan me mandou mensagem, aí a gente começou a conversar, ele foi me sondando, foi me passando a proposta do que era o filme e tudo mais. E cá estou eu. Eu comecei a seguir... Na verdade, a gente começou a se seguir no Instagram. E na época, tava rolando o documentário de 10 anos do Juan Lopes. E aí, eu fiquei muito interessada. E eu comecei a acompanhar as coisas dele. Comecei a seguir a produtora. Certo dia, eu tava no Instagram e ele me mandou uma mensagem no direct. Eu aceitei, foi bem massa, assim. Eu peguei contato dele, aí um tempo depois ele me passou o roteiro e contou um pouco da história do filme e que já tinha um hospedeiro. Eu acho que o maior conflito que a gente teve durante essa rotina de gravações foi o tempo de cada um. Corria de, às vezes, a gente ter uma cena muito grande, nós 3 juntas, e a gente precisar gravar elas juntas, só que uma de nós não poderia estar presente por motivos de trabalho, faculdade. Esse era sempre o conflito maior. Por essas questões da vida, a gente não conseguia se encontrar. Eu acho que foram poucos momentos em que o elenco inteiro esteve reunido em uma gravação. Eu acho que dá pra contar nos dedos, dá assim, pra quantas contar vezes nos a gente dedos, se juntou. assim, porque era muito complicado. Às vezes a gente marcava um determinado horário pra gente chegar no local de gravação e tal. A gente se programava pra chegar nesse horário, mas a gente não conseguia chegar nesse horário por conta de muitos compromissos. A gente depende de ônibus. Dependente do transporte público, foi uma infelizmente, coisa. E às vezes a gente tava com aquilo, né? Eu preciso, por exemplo, a gravação era na Compensa, 3 horas da tarde, e eu na minha cabeça ficava, como eu moro na Cidade Nova, né, eu tenho que sair 1 hora da tarde pra chegar a tempo, pra chegar antes, chegar umas 2h30, 2 e alguma coisa, e tipo, chegar no horário. Aí eu chegava 1 hora depois, 3 horas depois, não por minha culpa, mas acho que talvez sim, né? Mas também por conta do transporte público e por conta de outras coisas que aconteciam assim, a gente não conseguia chegar no horário. A gente nunca conseguia iniciar a gravação no horário que a gente marcava. Isso foi um... Mas aí é uma coisa assim, pra aliviar um pouco pro teu lado, a gente tem que lembrar também que esse projeto ele foi um projeto 100% voluntário. Né? Exatamente. A gente não teve financiamento nenhum, nem por parte do governo, nem por parte de editais privados, nem nada. A gente foi com a cara, com a coragem, a gente tinha uma câmera, um microfone e um sonho. Exatamente.
E passa de ônibus. Às vezes nem passa de ônibus. Às vezes nem Essa questão, às vezes nem passa de ônibus. Então, assim, esse projeto, ele serviu pra mostrar de fato o que é o perrengue de você fazer arte, assim, com a cara, com a coragem e com o coração. Porque se você tem cara, coragem e coração, mas não tem dinheiro, fica super complicado. Então, por exemplo, se você é dependente de ônibus, o ônibus quebra, e aí você atrasa uma hora na gravação. Mas... saber se virar, na verdade. Saber se virar. Isso. Era muito bom. Quando a gente se juntava, fazia uma cena ou outra, a gente sempre tava num ambiente em que era sempre leve. Era muito leve, muito tranquilo. E também por uma questão que o Juan, ele sempre foi muito flexível com a gente. Sempre chegou e perguntou da gente, vocês podem gravar tal dia, tal horário? Não, eu não posso. Tá bom, então vamos analisar as opções que nós temos de horários, de dias, pra assim a gente seguir com as gravações. Esse foi o ponto principal para que isso acontecesse. Eu acho que foi por conta, como eu falei, do tempo de cada um, o período de gravação foi se tornando extenso. A Suzana, ela é totalmente diferente de mim. Todo mundo fala isso, só que de cara eu olhei assim e falei, acho que dá. Só que quando chegou no set, eu fiquei assim, não, acho que não dá não. E como era a minha primeira vez, eu falei, não, realmente não dá. Eu acho que a minha carreira de atriz acaba aqui, sem ter a primeira chance, né? Até que eu consegui, o Juan me ajudou bastante e aí eu tinha um grande problema com a voz. A minha voz no filme, ela muda um pouco, tanto que eu consegui um pouco mudar. Ela fica mais grave, né? Mas a Suzana, ela tem um ar de sáfico e tudo mais. Sáfico? O que é sáfico? É um termo que a gente usa pra definir relações femininas, no geral, sem ser lésbico. Porque pode ser uma lésbica, uma bi, uma lésbica, uma pan, sabe? Entendi. Uma coisa meio... Siga bem caminhoneiro? Ela definiu muito bem, inclusive. A experiência da Leona, pra mim, por incrível que pareça, ela foi muito parecida com a experiência da palhaçaria. Porque, sim, a minha personagem, eu defino ela como uma palhaça, porque ela meio que foi pra ser o alívio cômico. Eu entendi logo quando eu li a primeira vez o roteiro, eu entendi que ela era o alívio cômico. Mas quanto mais o tempo foi passando e mais eu fui me adaptando à personagem, e a personagem foi se adaptando a mim, porque eu acho que é um processo muito mútuo, sabe? Muito duplo. Eu descobri e entendi outras camadas pra ela. Ela é palhaça porque ela não tem remorso de quem ela é. Ela é o tipo de pessoa que não tem medo do que as outras vão pensar. E, na verdade, ela é muito... nesse caso, é como eu gostaria de ser. Eu sou uma pessoa que tem esse lado mais palhaça, esse lado mais cômico, sabe? Até mesmo pra diminuir a pressão da vida e do teatro, porque a carreira artística, ela não é um mar de rosas. Até mesmo por ser uma artista e por trabalhar com o público, eu tenho muita preocupação com o que as pessoas pensam. O que mais me pegava era tipo, meu Deus, a minha cara tá horrível nesse ângulo. Ele pegou justamente a parte mais horrível do meu nariz. O que as pessoas vão pensar? Será que eu vou ficar feia? Eu acho que isso é unânime. Então, falando da Alice, eu percebo características dela muito parecidas com as minhas, mas ao mesmo tempo eu percebo características delas muito diferentes das minhas. Por exemplo, a Alice, ela tem essa questão de ser dessa lealdade com amizade e tal, de ela ser, por exemplo, ela saiu da casa dos pais dela pra ela se virar por ela mesma, ser independente, ter suas próprias coisas. Nisso eu me identifico porque eu ainda não saí da casa da minha mãe, mas um dia eu quero sair, em breve eu estarei saindo, pra ser... Hoje em dia eu me sinto mais independente, porque eu trabalho, eu me viro pra conseguir as minhas coisas e tal, e dessa questão eu me identifico muito com a Alice, porque ela batalhadora. Ela é batalhadora ali, ela trabalha, ela é independente, ela procura ganhar as coisas dela, viver a vida dela por ela mesma. E nisso eu me identifico, mas tem algumas questões que eu vejo que são diferentes. Eu acho que às vezes a Alice, ela é bem ingênua. Eu me irrito com a ingenuidade, sabe? Mas no final eu consegui trazer muito da Gabi pra Alice. Eu ficava tentando equilibrar essa balança, né? De não colocar muito de mim na personagem pra que não fugisse, sabe, da proposta do que ela é. Eu espero que eu tenha conseguido, né? Bom, assim, falando com relação à estética,
Eu sempre gostei dessa pegada mais grotesca e absurda no teatro. Pra mim, eu acho que as vertentes assim, que eu mais gosto de estudar é teatro grotesco e absurdo. E aí agora, trazendo para o audiovisual, eu tentei trazer dessas pegadas que eu gosto bastante para essa personagem. Eu confesso até que eu gostei muito mais dessas partes de um determinado momento em que ela foi ficando encapetada pra antes, porque, como eu falei, tem essa questão dela ser mais ingênua e tem certas questões que me irritavam nela, por mais que eu goste muito dela, mas tinha certas questões que eu me irritava com ela, que às vezes dava até vontade de falar, mana, acorda pra vida. Dar um tapa na cara dela e falar, mana, acorda, para de ser assim, para de ser lesa. Mas aí, a partir de um dado momento da história, ela teve essa questão da possessão e tal, e eu tentei trazer, eu fiquei pensando, bom, o teatro é um pouco diferente do audiovisual, porque no audiovisual as ações têm que ser menores, porque no teatro é tudo muito grandioso, e confesso que eu gosto bastante dessa coisa grandiosa, e eu tentei podar isso aqui no filme para que não ficasse uma coisa caricata ou clichê demais, mas eu gostava bastante dessas cenas, de gravar essas cenas pesadas, de fazer essa coisa grotesca, tanto na aparência dela quanto na voz. Era uma coisa que me deixava, sabe? Aí eu ficava, eu gosto disso. Quando eu cheguei lá, o Rô falou assim, eu quero Ana Carolina. Eu tenho muito em comum, mas, assim, bem longe, passa bem longe, a minha personalidade é bem diferente. Então, quando eu li o roteiro, eu fiquei assim, tem alguns pontos que eu consigo aproveitar da minha personalidade, que eu consigo colocar na personagem. Mas aí, quando eu cheguei, o Rô falou assim, engata essa voz. Aí eu tentava, mais pouco. E eu nunca tinha atuado no audiovisual. Nossa, eu recebi muita ajuda, tanto do Juan, quanto da Lenine e do pessoal que tava lá, enfim, todo mundo. Até as pessoas que não estavam na produção, eu recebi ajuda. Foi uma preocupação imediata minha. Eu acho que quando eu li o roteiro, era de eu só ser a amiga alívio cômico, sabe? Não era só uma questão muito de, eu não quero ficar estereotipada num único papel. Mas eu acho que, assim, o ator, quando ele se entrega, sabe? E principalmente quando ele é parte de uma comunidade, ou de um grupo minoritário, de uma comunidade social, sabe? Ele meio que tá representando a possibilidade de uma outra pessoa dentro dessa comunidade estar fazendo parte. E eu sou uma pessoa trans. Me pegou muito a ideia de eu ser só a amiga trans alívio cômico. Apesar das questões da minha identidade de gênero não serem discutidas no filme, uma coisa que eu também achei muito, muito boa, porque não foi uma coisa na qual o meu filme, nem a minha experiência dentro do audiovisual ficou presa, sabe? Eu tive a oportunidade de fazer algo para além de ser uma pessoa trans, mas aquela ideia de ser a amiga trans alívio cômico, pra mim, ficava num lugar de estereótipo que me preocupava muito. Porque qual é a mensagem que eu tô passando pras pessoas, sabe? Apesar de eu estar fazendo uma coisa mais caricata, eu espero não estar fazendo um desserviço. Eu não sei se vocês vão gostar dela, porque eu particularmente tenho alguns problemas, mas eu espero que vocês entendam a Leona e que se simpatizem com ela em algum grau. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. E se vocês gostarem dessa entrevista, eu convido vocês a virem assistir o filme. Vai ser aqui, no Cine Teatro Guarani. Vai ser no dia 21 de outubro, às 6h30. Nós esperamos todos vocês. A nossa meta, que é um grande sonho também, é lotar esse cinema. Lotar esse cinema. Então, por favor, venham assistir o nosso filme. A gente tá bem ansiosa também, porque a gente ainda não assistiu, né? A gente assistiu pouquíssima coisa, então a gente tá se tremendo aqui, comendo as unhas. Mas, por favor, venham assistir, venham prestigiar. A gente fica implorando, me dá mais coisa, quero ver. Venham prestigiar o nosso filme. Vocês que simpatizaram com a gente, com as personagens, com a história do filme. Assistam. Não esqueçam de apoiar artistas locais, nortistas, manauaras. Fomentem o nosso trabalho,
Se você for um artista aí procurando por atriz, a gente tá disponível. Sempre. E espero que vocês assistam, espero que vocês gostem. Espero que vocês consigam consumir bastante da nossa cena, consumir bastante dos nossos trabalhos e se comunicar com a gente, por favor. Por favor.